Meus amigos, o Cruzeiro voltou a ter jogadores de seleção no seu elenco. Agora, Caio Jorge e Fabrício Bruno, os dois convocados pelo Carlo Ancelotti para as eliminatórias contra Chile no Maracanã, logo no dia 4 de setembro, e contra a Bolívia em El Alto, na Bolívia, acho que o estádio mais alto da América do Sul, no dia 9, né? E aí, sendo 2 dias antes do jogo decisivo contra o Atlético pelas quartas de finais da Copa do Brasil, algo que é preocupante para o torcedor do Cruzeiro, algo que é preocupante para o Cruzeiro, sim, não ter o melhor zagueiro do Campeonato Brasileiro, o melhor zagueiro da temporada de 2025, ali no trabalho todo ali durante essa semana preparatória para o jogo decisivo, né, já que o Fabrício Bruno vai estar com a seleção no período da data FIFA, que vai de 1º de setembro até 9 de setembro, então essa semana toda aí, logo depois do jogo contra o São Paulo, né, o Cruzeiro joga contra o Atlético agora no dia 27, logo depois do jogo contra o São Paulo para data FIFA, e aí Fabrício Bruno e Caio Jorge vão para a seleção, o melhor atacante e o melhor zagueiro do Campeonato Brasileiro. Acho que até a gente pode falar da temporada do futebol brasileiro. Mas, de certa forma, é muito importante para o Cruzeiro ter jogadores de seleção. É muito importante para a marca do Cruzeiro, é muito importante para o Cruzeiro como um clube, é muito importante para esse projeto que o Cruzeiro está construindo, de ter essa exposição, de ter esse reconhecimento de seus jogadores terem qualidade o suficiente para estarem na seleção. É importante esse reconhecimento para os próprios jogadores. Todo jogador almeja em estar numa seleção brasileira. Com os jogadores do Cruzeiro, obviamente, não vai ser diferente. Tudo bem, os jogadores do Cruzeiro vão desfalcar o time num período preparatório muito importante para uma decisão de Copa do Brasil contra o seu maior rival. Sim, isso é o lado negativo da coisa toda. E esses caras, se jogarem pela seleção, eles podem não estar naquele ritmo todo, podem não estar muito descansados para jogar contra o Atlético essa decisão, sim, mas de qualquer forma é importante para o jogador, é importante para o clube ter jogadores de seleção. Se você quer ter um bom clube, se você quer ter um bom time, você vai ter jogadores de seleção. Isso é algo que o clube vai ter que sofrer. Pelo menos hoje, você tem uma certa pausa para a data FIFA, que você não perde totalmente esses jogadores em jogos como era de praxe acontecer aqui no futebol brasileiro, como era mais comum acontecer, já que o futebol brasileiro não parava para a data FIFA. Hoje você para. Pode não ser da forma ideal que acontece? Sim, porque 2 dias depois da volta da data FIFA, você já tem uma data decisiva de Copa do Brasil. Sim, não é o ideal, mas pelo menos você tem essa parada. Mas o torcedor pode, por um lado, não gostar muito de ter jogadores na seleção, mas por outro lado é sim muito importante, é sim algo que você precisa valorizar, de ter jogadores do seu time na seleção, de ter o Caio Jorge, artilheiro do Campeonato Brasileiro, na seleção, de ter o Fabrício Bruno, melhor zagueiro do Campeonato Brasileiro, na seleção brasileira, ok? Então, assim, eu vou deixar aqui o vídeo do Carlo Ancelotti explicando a convocação do Caio Jorge. O Wellington Campos, da Rádio Itatiaia, perguntou ao técnico da seleção brasileira sobre essa convocação do Caio Jorge, os motivos que fizeram o treinador da seleção brasileira levar o jogador do Cruzeiro para a seleção. E é interessante, né, o Ancelotti falando, é um jogador jovem, é um jogador que tem uma marca muito importante de ser o artilheiro do Campeonato Brasileiro, de ser o máximo goleador do Campeonato Brasileiro, e a principal característica é fazer gols, é isso que ele quer de um atacante. Então o Caio Jorge é o cara que melhor faz gols hoje no futebol brasileiro pelo Cruzeiro. E aí, de certa forma, pode ser que esses caras nem joguem pela seleção brasileira, pode ser que o Caio Jorge nem jogue, pode ser que o Fabrício Bruno nem jogue, ou aconteça como aconteceu com o William, com o Matheus Pereira, naquela última vez que os jogadores do Cruzeiro foram para a seleção. O Matheus Pereira até jogou um pouco, né? Então o Caio Jorge vai agora para essa disputa, o Fabrício Bruno vai agora para essa disputa de eliminatórias. O Brasil já está classificado para a Copa do Mundo, então é um período de teste do Carlo Ancelotti. Então ele faz uma convocação para a seleção que talvez não seja tão exata assim, com muitos nomes que todo mundo estava esperando, daquele jeito que todo mundo esperava. Você não tem o Neymar, por exemplo, você não tem Matheus Pereira, você não tem o Kaique, que estavam na pré-lista, mas acabaram não sendo convocados. Mas
uma convocatória mais para teste mesmo. Quem que eu posso contar desses nomes aqui que estão no radar, né? A seleção vai lá, faz uma pré-lista de 50 nomes. Ah não, esse aqui eu já sei o que eu posso contar com ele, Vinícius Júnior. Rafinha, já sei o que eu posso ter dele. Rodrigo, já sei também. Alisson, já sei também. Então eu vou chamar outros que eu preciso saber como que eu posso contar com esses jogadores. Mas ainda assim, a seleção precisa ganhar, ainda assim o Brasil precisa somar pontos, então ainda assim vão jogadores como Alisson, como Marquinhos, como o Rafinha, como, né, tantos outros jogadores que já estão no radar da seleção, mas espero que os jogadores do Cruzeiro possam ganhar um tempo de jogo também, nem que seja um tempo em 4 jogos, em 4 tempos ali, né, em 2 jogos, nem que seja uma metade de um jogo. Espero que os jogadores da seleção, que não sejam em El Alto, na Bolívia, pelo amor de Deus, mas espero que os jogadores da seleção possam sim jogar pela seleção brasileira. Os jogadores do Cruzeiro possam sim jogar pela seleção brasileira, porque isso é importante para o Cruzeiro, isso é importante para esses mesmos jogadores. O Caio Jorge, um jovem que está com certeza sendo observado por vários clubes do futebol europeu, está sendo observado pela seleção brasileira. E é muito bom ver os jogadores do Cruzeiro de volta à seleção, que mostra também o que o Cruzeiro está fazendo, né? Porque o fato do Cruzeiro ter jogadores de seleção, ter jogadores selecionáveis hoje, coloca o Cruzeiro em evidência, mostra que o clube tem um caminho interessante, mostra que a boa fase do clube também não é por acaso, é por um trabalho bem feito. São contratações muito importantes para o Cruzeiro, que foi do Caio Jorge, que foi a do Fabrício Bruno, 2 jogadores que estão em um ótimo momento, 2 jogadores que colocam o Cruzeiro no topo do futebol brasileiro, no topo do futebol sul-americano, que colocam o Cruzeiro em evidência, porque o Cruzeiro ele precisa dos seus jogadores jogando bem para o clube estar em evidência, para a marca do clube estar em evidência. Então, quando alguém olha para o jogo da seleção brasileira, onde que esse cara joga? Joga no Cruzeiro. Quando a seleção brasileira for para a Copa do Mundo e tiver lá, quem sabe, talvez um jogador do Cruzeiro, por que não? Onde joga esse cara? Ele joga no Cruzeiro. O que é o Cruzeiro? Deixa eu ver, deixa eu pesquisar. Se o cara não conheceu, um cara que, né, é de outro país. Então isso é sim muito importante para o clube, é muito importante para o Cruzeiro, é muito importante para esses jogadores que sonham em estar na seleção brasileira, sonham em defender o Brasil em uma Copa do Mundo, né? A gente não tem só os jogadores sonhando em jogar no futebol europeu hoje, não. Sonham também em jogar pela seleção, jogar Copa do Mundo. Então, Caio Jorge, Fabrício Bruno, dando um passo, quem sabe, para a realização desse sonho. Eu ainda acho que caberia o Matheus Pereira aí nessa convocação de seleção, mas quem sabe numa próxima, né? Quem sabe o Kaique não tá no radar das próximas também, quem sabe até o Cauã Prats numa Copa do Mundo de 2030, por que não? Porque hoje o Cruzeiro tem jogadores de seleção e hoje o Cruzeiro merece ter jogadores de seleção.